Cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serem tuas mãos, venha a tua graça. Vamos nos e levantar? o teu amor. O nosso desejo é servir. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Nós vamos declarar mais uma vez que o nosso desejo é servir, é obedecer, é viver a vontade dele. Que essa seja uma verdade na sua vida. Então, declaremos juntos. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, iniciando mais uma celebração de quarta-feira. Você pode compartilhar com as pessoas que você conhece, pessoas do seu círculo de relacionamentos, acerca da palavra de Deus. Não deixe de enviar este link, a transmissão que você está acompanhando, para as pessoas que você deseja alcançar e abençoar com a palavra de Deus. A transmissão do nosso culto de quarta-feira é feita, portanto, todas as quartas, sempre às 8 da noite. Mas você pode, obviamente, acompanhar essa transmissão em qualquer dia, em qualquer horário, como pode também compartilhar com outras pessoas. E todas as quartas-feiras também, nesse horário, às 20 horas, nós temos de forma concomitante
a nossa sala de oração presencial. Então eu deixo o convite, quando você puder e quiser estar conosco aqui no templo, todas as quartas, às 8 da noite, nós estaremos aqui. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, querido, bendito, nós estamos reunidos em Teu nome em mais uma oportunidade. Estamos gratos ao Senhor, porque é o Senhor quem nos conduz, o Senhor quem nos sustenta. A Tua palavra nos diz que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pela obra maravilhosa que o Senhor realizou na cruz através de Jesus. E obrigado porque a cada dia o Senhor nos tem sustentado, o Senhor nos tem cuidado através da provisão, através do alimento, através do sustento, da saúde, da segurança, da moradia. Enfim, ó Deus, é o Senhor a fonte de tudo aquilo que nós podemos desfrutar de bênçãos para as nossas vidas. Recebe o nosso culto nesta hora, alcança a todos que nos acompanham e nos acompanharão na ministração de hoje, que a Tua palavra possa mais uma vez encontrar lugar em nossos corações. Recebe, portanto, Pai, nós te pedimos o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Antes de nós entrarmos na ministração da palavra, através da escuta da palavra de Deus, lembre-se que nós estamos seguindo, meditando no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, que tem sido base para os roteiros dos nossos PGMs ao longo da semana. Nós temos feito também a caminhada através da escuta do Evangelho de Marcos aqui nas celebrações de quarta-feira. Quero repassar a agenda desta semana. Esta semana nós temos encontros, nós temos programações que podem também abençoar a sua vida. A transmissão de hoje acontece ao vivo no dia 19 de novembro de 2025, véspera de feriado, e se você está acompanhando ainda nessa semana, você pode ficar atento à nossa agenda. Na sexta-feira nós teremos o curso, a formatura do curso Aliança. A nossa igreja tem trabalhado com a oferta dos cursos da Universidade da Família. Nós ofertamos cursos como Mulher Única, Homem ao Máximo, o curso Crown de Educação Financeira e também o curso Aliança, que é voltado para casais, casados, noivos, e nós então estamos formando mais uma turma agora na próxima sexta-feira. Eu peço que os irmãos estejam em oração pela turma que está sendo formada e pelas novas turmas que virão em 2026. No sábado nós temos também duas ações importantes, estratégicas para a vida da nossa igreja. A primeira delas alcançando a nossa juventude. Os nossos jovens estão com uma mobilização de evangelismo, uma ação de compaixão e graça. É o Rodosa em Ação. Próximo sábado pela manhã, os nossos jovens estão seguindo para o Recanto das Emas, para a Igreja Batista Torre Forte, e ali irão desenvolver ações de cunho evangelístico. Ore pela nossa juventude, por aquilo que Deus há de fazer através dela para abençoar vidas. E teremos também no sábado, à tarde, a partir das 15 horas, a confraternização especial do Ministério Cross. Chegou a hora de cuidar daqueles que cuidam ao longo do ano das nossas crianças. Então você que é voluntário do Ministério Cross não pode deixar de participar conosco. Procure hoje, no máximo amanhã, estourando amanhã, a liderança do ministério e confirme a sua presença para participar conosco. Esteja também em oração e que o Senhor levante cada vez mais servos para atuarem no Ministério Cross, no cuidado com as nossas crianças. No domingo, você já sabe, nós temos escola bíblica às 9 da manhã, celebração às 10h30, escola bíblica às 17 horas, as nossas turmas da tarde, e de forma especial às 18 horas teremos celebração de encerramento da nossa campanha de missões nacionais 2026. Minha pátria para Cristo é a nossa petição, como diz o hino, como diz a canção, como diz também a nossa oração. Nós temos clamado ao Senhor para que Ele possa alcançar, através das nossas vidas, a nação brasileira. Então, ore,
coloque a sua oferta diante do Senhor, consagre a sua oferta diante do Senhor. Aliás, se você quiser também auxiliar na ação missionária emergencial na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, você pode fazer a sua oferta através da conta da nossa igreja, dos nossos dados, acrescentando 1 centavo à sua oferta para que ela seja destinada a fim de cobrir a ação emergencial que Missões Nacionais está realizando ali no Paraná, na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, que foi alcançada, atingida por um tornado há algumas semanas atrás. Deus, então, abençoe a sua vida e a sua disposição de servir através dos seus recursos, a fim de que a obra de Deus avance por meio das nossas vidas. Finalmente, quero lembrar a você, meu querido irmão, e você que nos acompanha nessa transmissão, que as inscrições para o nosso retiro espiritual do próximo ano já estão abertas. Sempre no período do carnaval, nós realizamos um retiro espiritual para a nossa igreja, para toda a igreja. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Temos muitos idosos que participam conosco e você está, claro, convidado mais uma vez a se unir a nós. Então, na data do feriado de carnaval, 14 a 17 de fevereiro, nós estaremos ali reunidos mais uma vez para o nosso retiro. As inscrições estão abertas, você pode procurar a coordenação do retiro, pode procurar a nossa secretaria administrativa e participar conosco. Chegou a hora de nós meditarmos na palavra de Deus, através da parceria que temos com a organização missionária A Fé Vem Pelo Ouvir. Quero deixar mais uma vez nosso abraço e nossa gratidão ao missionário Rodrigo Tinoco, membro da nossa igreja, que tem participado conosco desta ação e tem abençoado os nossos PGMs e a nossa igreja. Hoje vamos ouvir o capítulo 6 do Evangelho de Marcos. E a minha oração é que através da escuta os nossos corações possam ser alcançados pela palavra de Deus. Com vocês então, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Jesus é rejeitado em Nazaré. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. As instruções para os 12. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: Quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. A morte de João Batista. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: É Elias. Ainda outros diziam: É profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: É João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou.
porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão, e, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. A primeira multiplicação de pães e peixes. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram:
pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Jesus cura em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Passada a escuta, agora quero convidar você a considerar alguns aspectos deste longo capítulo do Evangelho de Marcos. Marcos tem alguns capítulos com uma concentração alta de versículos, né? Este é um deles, são 56 versículos, e a minha expectativa é que você tenha conseguido acompanhar atentamente a escuta da palavra de Deus. Você poderá voltar a este áudio, voltar a posicionar o vídeo no ponto da escuta, quando quiser, se quiser ouvir mais uma vez. Neste capítulo, meus queridos irmãos, Jesus ele continua na sua trajetória de manifestar a sua essência, a sua identidade, também de preparar os seus discípulos para a missão que ele havia recebido do Pai e que ele também iria deixar para os seus seguidores. Aqui nós podemos ver, através dessa narrativa, a grandeza, o poder de Cristo Jesus se manifestando sobre, por exemplo, a natureza, se manifestando através dos sinais, dos milagres que ele realizou durante o seu ministério terreno. Mas também nós vemos aqui como era difícil para as pessoas à sua volta crerem nele como o enviado de Deus, como o Messias, como o próprio Deus. De maneira muito latente, nós vemos aqui a incredulidade humana a respeito do Cristo, a respeito de Jesus. Oro para que o nosso coração esteja sempre pronto a aprender, a obedecer como Jesus nos reclama fazer como seus seguidores, como fez com os seus discípulos ali do corpo apostólico, que nós possamos confiar nele e crer que as nossas vidas estão seguras em suas mãos. Então nós temos alguns destaques e eu quero então considerar com você aquilo que pode ser considerado destaque do texto de Marcos capítulo 6. O texto começa com esse aspecto que ressaltei há pouco, a incredulidade do ser humano. Jesus volta à sua cidade natal, a Nazaré, mas ele não encontra ali fé nas pessoas. Pelo contrário, ele chega a ser desprezado. Ele consegue perceber, ele percebe nos olhares e nas falas, nos discursos das pessoas ali da sua cidade, como não estavam, como seus corações não estavam prontos para compreender, para aceitar e para considerar que ele de fato era o Messias. Esse texto mostra que se nós não tivermos cuidado, por vezes a familiaridade pode gerar indiferença. O coração endurecido impede que a obra de Deus se manifeste de forma plena. Por isso que é difícil, muitas vezes, pregar o Evangelho para as pessoas da nossa casa, para as pessoas que estão mais próximas de nós. Porque muitas vezes as pessoas próximas a nós se tornam mais indiferentes àquilo que nós falamos, àquilo que nós procuramos manifestar. É um grande desafio. Nós precisamos tomar esse desafio com muita humildade, com muita contrição, mas também com muita dependência na presença do Senhor. Porque mesmo que nossos amigos, nossa família permaneça
indiferente àquilo que nós falamos acerca do Evangelho, nós devemos continuar falando. Nós não podemos esmorecer, nós não devemos esmorecer. Jesus nos ensina isto nesse texto. Depois, o texto destaca o envio dos discípulos. Jesus envia os seus discípulos de 2 em 2, dando-lhes autoridade espiritual. Seus discípulos são chamados, e nós também, somos chamados a viver em dependência, a pregar o arrependimento, também a curar e a libertar em nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos tomar a nossa missão como algo prioritário nas nossas vidas. Aliás, eu fiz questão de vir com essa camiseta, que usei domingo também passado à noite, camiseta que nós preparamos da caravana da nossa igreja, que foi para a conferência Multiplique na semana passada. Semana passada nós estávamos ali em Caldas Novas, sendo ministrados, confrontados pela palavra, desafiados a viver exatamente isto, a viver o cumprimento da missão de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas. Você, eu, igreja, nós somos chamados a isto, a nos mover em direção àqueles que ainda não conhecem a Cristo e a compartilhar com eles a palavra de Deus, para que a mensagem alcance corações endurecidos, transforme realidades que estão completamente distantes do propósito de Deus, transforme vidas. Nós cremos nisso. Nós cremos que Jesus transforma a vida das pessoas, mas devemos viver esta missão, cumprir essa missão sob a autoridade do Senhor Jesus. A autoridade é dele, não é nossa. Ele nos outorga a autoridade que pertence a ele, para que nós possamos falar em seu nome e agir em seu nome, para que vidas sejam transformadas, assim como as nossas também foram transformadas. O texto também narra a morte de João Batista, a partir do versículo 14. Herodes manda matar João por causa da verdade que ele pregava. Isso nos ensina, meus queridos, que mesmo pregando a verdade, mesmo comprometidos com a verdade, comprometidos com o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, nós não estamos isentos de passar por situações de dor, de sofrimento, de perda, de perseguição. Muitas pessoas acham que, porque estão comprometidas com Deus, comprometidas com a igreja, comprometidas com a obra de Deus, o Senhor não permitirá que essas pessoas sofram, o que não é verdade. Muitas vezes os sofrimentos até se tornam mais intensos por conta do nosso compromisso com a obra, compromisso com a mensagem, compromisso com o Evangelho. Então, o que deve, melhor dizendo, definir o nosso comprometimento com a causa de Cristo, com a mensagem da cruz, não são as circunstâncias, porque as circunstâncias, elas irão variar. Nós iremos, ora, sofrer, ora, não sofrer. Nós iremos ter experiências exitosas, mas experiências ruins na nossa vida. Se nós formos medir o nosso comprometimento, ou estabelecer o nosso comprometimento a partir das circunstâncias, então, fatalmente, nós iremos nos descolar deste compromisso, desta vida fiel, quando as circunstâncias forem ruins. Mas esse episódio aqui de João Batista nos mostra que nós devemos ser fiéis até o fim, como ele foi. Ele perdeu a vida, mas ele foi fiel. Ele não abdicou do seu compromisso com a verdade do Evangelho. Depois nós vemos um dos maiores milagres de Jesus, um dos poucos milagres que estão narrados nos 4 evangelhos, que é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Nós vemos que Jesus se compadece da multidão, Jesus ensina aquelas pessoas, Jesus alimenta aquelas pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Uma clara, uma nítida demonstração do seu poder. Como o milagre seguinte, depois que despede a multidão, depois que orienta os seus discípulos a seguirem para outra margem do mar, ou do lago de Genezaré, os discípulos, enfrentando um vento contrário, se apavoram e Jesus então aparece no meio da tempestade. Jesus sobe ao barco e o vento se acalma. Mas uma nítida
demonstração do poder e da autoridade do Senhor Jesus. Ele faz maravilhas, ele cura, como a narrativa do Evangelho até aqui já demonstrou também, e ele tem poder sobre os fenômenos da natureza. Ele domina a tempestade, ele domina as águas, ele domina todos os fenômenos da natureza, são dirigidos pela sua voz e pelo seu poder. Finalmente, o texto encerra com curas em Genezaré. Por onde Jesus passava, pessoas vinham ao seu encontro e ele os curava. Mais uma clara demonstração do poder de Deus através de Jesus. A narrativa de Marcos, neste ponto, como em quase toda a narrativa do Evangelho, é uma narrativa muito célere, muito rápida. As coisas acontecem numa velocidade muito grande. Nessa narrativa, Jesus, ele vai de um lugar a outro, ele se movimenta, ele cura, ele prega, ele ensina. O que fica claro em tudo isto é o poder que ele tem, porque ele é o próprio Deus, ele é o enviado de Deus para a nossa salvação. Aqui nós aprendemos que existe um confronto no nosso coração humano que se inclina para o mal, que se inclina para o pecado, se inclina também para a falta de fé, para a incredulidade. Por isso nós somos desafiados a lutar contra a nossa própria incredulidade, para crer no Senhor de todo o nosso coração. Aqui também nós vemos que nós temos que depender dEle. A nossa suficiência está em Cristo. Nós não devemos ser forjados pelas circunstâncias, mas o nosso caráter deve ser forjado em Cristo. E nós mesmo em momentos de escassez, de sofrimento, de perda, devemos experimentar da suficiência que podemos ter nele, em Cristo Jesus. Sim, nós podemos confiar nele de todo o nosso coração. Sabe, meus queridos irmãos, em cada situação descrita neste capítulo e em outros capítulos dessa narrativa, o grande desafio que nós temos é seguir confiando nele e seguir também obedecendo o seu chamado. Ele nos comissionou, como fez com os seus 12 discípulos. Ele chamou você, chamou a mim, ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós possamos segui-lo, para que nós possamos obedecê-lo, para que nós possamos cumprir o chamado que ele tem colocado em nossas mãos. Este capítulo mostra, como eu disse, os discípulos sendo enviados. Aqui nós vemos milagres acontecendo. Aqui nós vemos vidas sendo transformadas. O que nós podemos também aprender é que a missão de Jesus, ela continua acontecendo através de nós. Quando você pensa em alcançar pessoas, evangelizar pessoas que não conhecem a Cristo, multiplicar o Evangelho através das suas ações e das suas palavras, veja, isso não é apenas um desafio nas nossas vidas. Isso deve ser um processo, um fruto, um resultado natural da nossa caminhada com o Senhor Jesus. Eu oro para que você siga confiando, siga dependendo e siga obedecendo o chamado de Cristo Jesus para a sua vida. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos agora apresentar os nossos motivos de oração diante do Senhor. Você pode colocar aqui no chat o seu motivo de oração. Nós iremos então apresentá-lo diante do Senhor através do ministério de oração da nossa igreja. Coloque seu nome, de onde você fala, se você está aqui em Brasília, está em outro estado. Você é muito bem-vindo no nosso canal. Nós queremos orar pela sua vida, pelo seu nome. Coloque então o seu nome, de onde você está falando, e o seu motivo de oração, para que nós possamos então apresentá-lo diante do Senhor. Vamos orar pelos enfermos, pelas famílias enlutadas da nossa igreja. Vamos orar pelos nossos familiares e amigos que não conhecem a Cristo Jesus. Aliás, como eu disse, eu vim com essa camiseta hoje porque estamos ainda vivendo o clima da nossa conferência Global Multiplique, que aconteceu semana passada ali em Caldas Novas. E nós já temos a data da próxima conferência o ano que vem, dias 3 a 6 de novembro de 2025. Nós queremos convidar
de 2026, ano que vem. 3 a 6 de novembro de 2026. Queremos convidar você a orar por isso, para participar conosco dessa conferência, que será novamente em Caldas Novas, no Centro de Convenções de Roma. E ali nós somos desafiados a evangelizar pessoas através desse material, que é a Aventarola Evangelística. Nesses dias de calor, né, dá vontade de ficar assim, abanando, mas a ideia é que você possa retirar uma aventarola como essa. Nós temos aqui na nossa igreja, você pode solicitar, você pode buscar aqui durante as nossas celebrações, ou também na secretaria da igreja, mas a ideia não é distribuir aventarolas para as pessoas, é evangelizar, é praticar o evangelismo pessoal através desse material, porque nessa aventarola, você vai perceber aqui, que nós temos o plano da salvação. Então você vai poder ler, vai poder se preparar e vai poder compartilhar com a pessoa, um amigo, um familiar, alguém com quem você tiver a oportunidade e a abertura, e falar do plano de salvação de Deus para a vida daquela pessoa, tá bom? Então faça isso, pode retirar quantos você quiser, mas eu repito, não é para distribuir para as pessoas. Essa é uma estratégia de evangelismo pessoal, de você poder então compartilhar do seu testemunho também acerca do que Jesus Cristo já fez na sua vida. Vamos orar, meus queridos irmãos. Pai Santo, bendito, querido, nós queremos te louvar, queremos te adorar na beleza da tua santidade, reconhecendo, ó Deus, o teu poder, a tua glória, reconhecendo a tua majestade, reconhecendo que o Senhor tem todo o poder. Como nós lemos na tua palavra, Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Autoridade para comissionar os seus seguidores, autoridade sobre os fenômenos da natureza, autoridade sobre todo e qualquer ser, toda e qualquer criatura. O Senhor tem autoridade, o Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas. Nós vemos na tua palavra os feitos, as maravilhas do Senhor que mostram o teu poder. Isso aquece o nosso coração, alimenta a nossa alma e nos dá segurança de saber que as nossas vidas estão seguras em tuas mãos. Pai, continua a falar conosco pela tua palavra, que cada escuta, que cada leitura do Evangelho de Marcos possa abençoar as nossas vidas, gerar edificação e crescimento para nós. Queremos apresentar os motivos que nós temos diante do Senhor. Eu oro, Pai, neste momento, por cada pessoa que está conosco, por cada motivo que está sendo apresentado no chat. O Senhor conhece cada situação, cada necessidade, cada pessoa. E por isso, Deus, eu oro, pedindo que o Senhor possa intervir conforme o teu querer e a tua vontade. Eu oro por aqueles que estão enfermos, clamando por cura. Eu oro pelos enlutados, pedindo o consolo do Senhor. Oro pelos desempregados, pedindo uma porta que o Senhor possa abrir para cada um deles. Eu oro, Deus, para aqueles que estão cansados, para que encontrem renovo no Senhor. Oro para aqueles que estão sem esperança, para que encontrem a esperança em Cristo. Oro para aqueles que não conhecem a Jesus, para que venham a experimentar da graça de Deus, da salvação, do Evangelho que transforma. Eu oro por nós, para que o Senhor nos sustente em tua presença e nos use para o louvor da tua glória. Que nós sejamos a cada dia movidos em direção àqueles que não conhecem a Cristo. E possamos, por todas as nações, até os confins da terra, que nós possamos anunciar a salvação que está em Cristo Jesus. Ó Deus, continua a reverberar em nosso coração a tua palavra. Continua a falar conosco, Pai. Nós pedimos isto a ti. Oramos gratos ao Senhor, confiados que o Senhor tem cuidado de nós e crendo que o Senhor está aqui, ouvindo as nossas orações. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Nós oramos no nome santo, bendito, precioso de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de compartilhar este link com outras pessoas.
Você foi abençoado por essa transmissão? Então, faça isto. Abençoe outros através desse compartilhamento. Tão rápido, tão simples. Você pode enviar para os seus contatos e assim a palavra de Deus pode alcançar cada vez mais pessoas ao nosso redor. Que Deus abençoe o restante da sua semana. Ore pela agenda da nossa igreja para que nós continuemos a cumprir os propósitos do Senhor através de nós. Muito obrigado, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau, tchau.